Bom dia a todos. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, São Paulo. Continuando nossos estudos sobre manifestações físicas, hoje vamos apresentar um resumo do livro da Vera Marizek Carvalho, com o título Copos que Andam, a denominada Brincadeira do Copo. Em certa cidade do interior, numa feira de livro espírita, um grupo de senhoras e demais companheiros responsáveis pelo evento conversam, preocupados com o assunto do momento, a brincadeira do copo. Brincadeira que alguns jovens faziam com copos na invocação de espíritos. Até nas escolas, desavisados já estavam se reunindo para, no intervalo das aulas, fazer as indagações ao copo. A título de curiosidade, se reuniam em uma mesa, em torno de um copo, para fazer perguntas aos espíritos. Uma equipe espiritual que prestava assistência aos trabalhos da feira de livros preocupou-se com o problema pelo perigo que tal atividade pode trazer aos incautos que se envolvem na ação aparentemente inofensiva de brincar invocando espíritos. O mal está em que apenas os espíritos inferiores e ignorantes se prestam a esse tipo de invocação. Apresentando-se nas sessões de invocação, mentem, mistificam, se divertem com aqueles que procuram esse tipo de diversão. E, inclusive, assumem identidade falsa a fim de satisfazer a curiosidade dos desavisados. Espíritos levianos não têm compromisso com a verdade. E o que for perguntado, ele responde. Existem os espíritos zombeteiros que, em determinadas reuniões, em certos locais, fazem a pessoa ingerir uma garrafa de bebida alcoólica ou fazer uso de um charuto, daqueles grandes, gigantescos, e a pessoa vai obedecendo, vai ficando à mercê das suas traquinices, para não dizer irresponsabilidade. Os espíritos levianos então respondem aquilo que eles perguntam, fazem previsões e dão conselhos, participando da brincadeira. Via de regra, essas brincadeiras com o copo, o que tem ali são perguntas fúteis sobre o futuro, sobre profissão, sobre casamento e sobre os folguedos dos jovens, Contudo, esses espíritos, julgando-se credores dos participantes que os invocam a seu serviço, fazem duras e dolorosas cobranças pelo trabalho, entre aspas, prestados. Não é raro um dos participantes desse tipo de brincadeira acabar atentando contra a própria vida sua ou de outras pessoas. Esses espíritos, portadores de fluidos pesados e negativos, infestam o ambiente que comparece. Se gostarem do lugar e dos moradores, aí permanecem, passando a fazer parte da família, acarretando todo tipo de desequilíbrio e influenciando negativamente, de forma nociva, os residentes daquela casa. Induzem os jovens ao consumo de drogas para que possam vampirizá-los. Aqui, quando a gente se refere às drogas, bebida alcoólica, fumo e etc. E diverte-se com as peças de mau gosto que pregam aos desprotegidos encarnados.
Quem brinca com quem não conhece, então, está sujeito a todo tipo de falcatrua, né, e de brincadeira de mau gosto. Os espíritos ali invocados julgam-se no direito de usar e abusar de tudo e de todos por terem sido chamados para a prestação de serviço. Eles foram acionados, estão por aí em toda parte, e Antônio Carlos e a equipe, Antônio Carlos acompanha muitos dos envolvidos nas brincadeiras dos copos que ano e tem a oportunidade de presenciar a deletéria atuação dos espíritos inferiores invocados. Antônio Carlos e sua equipe é uma equipe espiritual que tem trazido já notícias do plano espiritual através da escrita e através de alguns autores. Então, constato muitos casos de obsessão e procura intervir em favor dos atingidos. Há as equipes espirituais, né, que se preocupam com isso e buscam a proteção dos incautos que ousam interpelar esses espíritos. Mas, para aprendizado, muitas vezes deixam eles à mercê desses espíritos levianos e acabam, então, esses jovens se envolvendo em uma situação muito difícil. Nós já tivemos na nossa casa espírita, já fomos procurados para dar solução a um problema. Havia um grupo que se encontrava para consulta ao copo e depois esse grupo se desfez. Mas o espírito que vinha ali continuaram vindo, né? E daí passaram a atormentar um dos participantes que acabou indo parar na nossa casa espírita para tratamento, né? Foi uma dura lição, mas constatam-se nesses casos muitas vezes obsessões, não em todos, mas principalmente naquele que se vangloria de poder invocar esse tipo de espírito. Muitas são as histórias então relatadas, inclusive o caso de uma jovem, neste livro da Vera Marizek, chamado Corpus Christi, cita o caso de uma jovem chamada Nelly, que é induzida a matar o próprio pai, vindo depois a praticar o suicídio. E acontece cada barbaridade. Conta-se que perguntam datas de desencarnações, obtêm respostas e que formam palavras até obscenas. Comentava então uma das participantes daquela Feira do Livro Espírita. As feiras do Livro Espírita são promovidas pelos centros espíritas das cidades uma vez a cada ano, numa praça ou num local público, né? E tem como objetivo atrair aquelas pessoas que estão com dificuldade para que são trazidas, na verdade são trazidas pelos espíritos superiores ou pelo seu anjo da guarda para poderem ser esclarecidas a respeito de onde vieram, por que estamos aqui, para onde vamos. Tanto que sempre que possível, tento que sempre que possível instruir as pessoas sobre o que é realmente brincadeira do copo. Que de brincadeira não tem nada. Gostaria de indicar a esses jovens algum livro sobre o assunto, mas não tenho conhecimento de nenhum. Falava Solange, uma das participantes da Feira do Livro Espírita. E outra respondia: a literatura espírita é vasta. Uma das irmãs que era estudiosa e conhecedora da doutrina espírita. Realmente ela não tinha conhecimento de livro específico sobre o assunto. E nesse momento ela questiona: será que não poderíamos pedir a Antônio Carlos que escrevesse um livro nesse sentido? Seria bem interessante um livro que narrasse os acontecimentos do outro lado da vida, do lado de lá, no plano espiritual, sobre essa brincadeira tão em voga naquele momento. Acho que vocês se preocupam muito, diz uma outra otimista. Essa brincadeira está fazendo muitas pessoas passarem apertos e medos, brincam com quem não conhece
e depois passam a temer as consequências. Realmente, alguns há que após participar da brincadeira e verem por si mesmo que há espírito, que eles respondem as perguntas e que as coisas acontecem, que vão parar nas casas espíritas. Mas seria a mesma coisa de dizer que o diabo é bom, porque com medo dele as pessoas buscam as igrejas, né? Não é bom. Não é interessante mexer com aquilo que a gente não domina, que a gente não conhece. E isso tem levado muita gente a perder trabalho há tempos, né? Num local depois para tratamento. Na maioria das vezes, os jovens fazem isso para participar, por curiosidade, ou até mesmo para serem agradáveis à turma. Entretanto, aqueles que têm mais sensibilidade são os mais prejudicados. Essa brincadeira tem se realizado com muita frequência e já esteve na onda, né, da garotada. Adultos também estão lidando com isso, embora em número menor. Desde a antiguidade, né, que as pessoas consultavam os videntes, as pitonisas. Por quê? Buscam soluções para os seus problemas, tentam bisbilhotar a vida de outras pessoas, ou ainda procuram saber do futuro, como se os desencarnados pudessem conhecer e responder sobre o que há de vir. Aqueles que querem saber como que o outro ficou rico, como que conseguiu as coisas, né? E vai consultar os espíritos dessas brincadeiras. Pensando, muitas vezes, que só porque os espíritos estão do outro lado da vida, sabem tudo. E, pior que isso, que pode adivinhar as coisas, né? O futuro nós plantamos hoje. O futuro depende muito do livre-arbítrio de cada um. Nós podemos imaginar o que ocorrerá com uma pessoa por aquilo que ela está realizando. Pessoa que pratica o bem, é aquele negócio, né? Quem planta colhe, é a lição de Jesus: buscar e achareis. Então, dos irmãos no grupo ali, solicita a espiritualidade a gentileza de escrever algo sobre a brincadeira do copo, e surge então o livro Copos que Andam. Existem grupos de espíritos encarnados desocupados respondendo durante um fenômeno mediúnico através de um objeto, um simples copo, ou na antiguidade, na época de Roma, eles abriam um pássaro, né? Geralmente uma pombinha, e após extrair as vísceras, faziam pergunta aos espíritos. Então, aquela bola de cristal que a cigana usa, o copo utilizado nesse tipo de brincadeira, são veículos, né? Que na verdade o que está realizando a situação ali é a reunião das pessoas em torno do objetivo comum. Jesus nos esclareceu: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Foi aceito então pela espiritualidade e surgiu o livro, né? Através dessa solicitação na Feira do Livro, o trabalho espiritual se propôs a escrever Copos que Andam. E a equipe do Desencarnado não só também participava e participa das feiras do livro, mas também orientava muitas pessoas com conselhos sensatos e bondosos que eram trazidos ali. Pacientes de muitos problemas, procurando sempre ajuda. Os trabalhadores desencarnados, numa feira do livro espírita, acompanham, são equipe socorrista, são instruídos e acostumados a esse trabalho, sendo um dos seus objetivos o ânimo e a alegria de todos. Outra equipe era constituída de espíritos que trabalham no espaço espiritual da cidade, tais como amigos que conversam, participam dessa equipe socorrista, e são 3 os grupos que fazem essa tarefa. Alguns, nesses grupos, inclusive dão passe nas pessoas que param na feira espírita, né,
e ocasião em que recebem conselho, saem com lágrimas nos olhos, né? São orientadas então. Os compradores encarnados buscavam auxílio para os seus males. Havia os que se portavam como compradores, certo de estarem encarnados, porque tem aqueles espíritos que morrem, o corpo físico morre, mas ele também acha que está vivo ainda, né? Então, alguns desses grupos se portavam como trabalhadores, como se estivessem encarnados ainda, olhando os livros com curiosidade, né? E eram então encaminhados para os postos de socorros ou para os centros espíritas para serem orientados. A preocupação maior era com os ataques dos espíritos avesso ao bem. Também tem isso, né? Tem a equipe de encarnado, tem a equipe de desencarnado que auxilia, aqueles que estão trabalhando, né, em prol do enriquecimento espiritual das pessoas, e tem uma equipe que trabalha contra e persegue a divulgação da verdade. Por isso está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essas entidades veem na Feira do Livro Espírita uma força enorme que o está vencendo. As casas espíritas são focos de luz. As casas que promovem o Evangelho no Lar, aquele encontro semanal para conversar sobre Jesus, transformam-se em um oásis de luz, né? A importância da prática do Evangelho no Lar. 3 jovens se aproximaram, eram garotas bonitas, mas estavam inibidas, puseram-se a olhar os livros em exposição e ficaram a cochichar. Acompanhando-as, uma senhora desencarnada que nos cumprimentou explicou: Marina, minha neta, veio aqui após ser induzida por mim. As outras são amiguinhas e elas estão curiosas para participar da brincadeira do copo que ando. Já fiz de tudo para elas não irem e, na tentativa de que alguém as instruísse, encaminhei até aqui. Então, este livro Copos que Andam, tem aí, na nossa biblioteca tem para encomendar. É importante que a gente tome conhecimento, porque esclarece a dificuldade que vai ocorrer na vida das pessoas que ficam consultando espíritos sem um propósito nobre, e também a necessidade de viver o Evangelho de Jesus na igreja que nós frequentamos e no nosso dia a dia. Uma das meninas pergunta: será que você poderia nos responder uma coisa? A brincadeira do copo que anda é espírita? E a resposta é: o espiritismo é uma doutrina que ensina somente o bem, a modificação íntima das pessoas, tornando-as melhores. É uma religião séria que proporciona aos seus seguidores estudo e orientação. E respondendo à sua pergunta, esse divertimento não é espírita e o copo que anda constitui apenas um fenômeno mediúnico. Então, fenômenos mediúnicos, livros que se dizem espíritas, está cheio por aí. Agora, a doutrina espírita estuda as obras de Kardec. Nós estudamos Kardec para entender Jesus. E as obras de Kardec são constituídas de O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Depois nós temos o Livro dos Médiuns. Depois, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as lições de Jesus explicadas com detalhe. Depois, Céu e Inferno, a Gênese e, por último, Obras Póstumas, que foi escrita após a morte de Kardec. E existem as obras complementares, mais de 400 obras do Chico Xavier, mais de 200 obras do Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Mas nem toda obra mediúnica é obra espírita. Porque quando a pessoa escreve mediunizado, nem sempre ele é espírita, né? Então há que se diferenciar isso e há que se ter a clareza de que a doutrina espírita tem como objetivo
somente o bem. Se nós formos folhear uma revista, algo que esteja nos ensinando qualquer coisa que contrarie o bem, não é espírita. A nossa proposta de levar esse esclarecimento, estamos apostos para as perguntas que nos forem enviadas. Muita paz a todos, que Jesus continue nos iluminando.